Florianópolis é uma cidade marcada por sua profunda relação com o mar. Berço de um dos maiores portos naturais do sul das Américas, as baías da ilha de Santa Catarina, além de seu grande potencial de atracamento e navegação, também representam fonte de sustento para muitas famílias, local de lazer, descanso e apreciação. Os povos tradicionais da ilha, ao longo dos séculos, estabeleceram uma relação muito íntima com o mar. A pesca, o transporte e a utilização dos recursos marinhos eram fundamentais para sua sobrevivência e cultura, refletindo uma profunda conexão com o ambiente costeiro. Com o passar dos séculos, a relação de Florianópolis com o mar foi passando por transformações cada vez mais drásticas à medida que a cidade foi se expandindo. A ocupação urbana, que inicialmente se construiu em estreita proximidade com as águas, começou a avançar para áreas antes inundáveis. A solução para essa expansão foi a prática dos aterros, uma técnica que ao longo do tempo alterou a paisagem e afastou a cidade do mar. As áreas próximas ao centro da cidade, como a região da beira-mar, começaram a ser preenchidas com terra, criando novos espaços para ruas, edifícios e portos. Esse avanço, no entanto, foi acompanhado da destruição de áreas naturais e da ruptura de um vínculo essencial com o mar. Em muitas áreas, a paisagem costeira foi substituída por ruas e edifícios, e a experiência de convívio com o mar foi gradualmente tornando-se uma lembrança distante. E a partir desse cenário, como podemos reconectar a cidade com suas águas, com o mar, com as raízes da sua história, da sua identidade, do seu território? Para pensar mais sobre isso, vamos olhar para o caso do aterro da Via Expressa Sul, que é um exemplo emblemático deste processo que ocorreu no bairro Saco dos Limões. A ocupação na área começou no século XVIII, acompanhando a expansão do centro urbano de Florianópolis. Essa área conectava o morro ao mar da Baía Sul, promovendo uma relação direta entre as comunidades e o ambiente costeiro, o início da construção do aterro na Baía Sul. O que antes era uma área de interação natural entre morro e mar, deu lugar a uma extensa faixa de terra cortada por rodovias de alto fluxo. Essa obra, resultado de um modelo rodoviarista de desenvolvimento, priorizou os automóveis e o transporte rápido, mas ao custo de isolar comunidades e romper sua relação histórica com o mar. Hoje, a área do aterro do Saco dos Limões apresenta um cenário de contraste. Por um lado, as rodovias que atravessam o local são essenciais para a mobilidade urbana, conectando regiões centrais e periféricas de Florianópolis. Por outro lado, essa infraestrutura isola comunidades da Baía Sul, descaracterizando a memória e o cotidiano das populações tradicionais. Além disso, a área que abrigava importantes ecossistemas, como o manguezal e remanescentes da Mata Atlântica, foi profundamente fragilizada pela construção do aterro na Baía Sul. Essa perda de capacidade ecológica local agravou problemas ambientais, como a poluição e a perda de biodiversidade, e comprometeu o equilíbrio natural que sustentava tanto os ecossistemas quanto as comunidades que historicamente dependiam deles. No local, existe uma casa de passagem para os povos Caingang, adaptada em um antigo terminal de ônibus localizado perto do centro urbano. Embora possuíssem conhecimentos ancestrais ricos e valiosos, ainda assim permanecem marginalizados pela sociedade. Olhando para esse acontecimento, não seria essa uma oportunidade de aprender um pouco com os verdadeiros protetores das nossas riquezas naturais? A presença desses povos abre a possibilidade de uma valiosa troca de saberes, que poderia contribuir para a reconfiguração de um espaço essencial para a conexão com o meio natural, promovendo um vínculo mais harmônico. A cidade de Florianópolis pode se reinventar, promovendo um retorno ao seu passado, não como uma tentativa de reviver um tempo perdido, mas como uma nova forma de habitar o mundo, mais integrada e respeitosa com os povos originários, o mar e os processos naturais. Nesse momento nos perguntamos: como podemos modificar a nossa maneira de desenvolver as cidades sem prejudicar os laços naturais e humanos? A partir das fragilidades e potencialidades encontradas na área e a de uma confluência com o saber ancestral dos povos indígenas que a ocupam, imaginamos essas reconexões da cidade com as águas e com os processos naturais a partir de 3 linhas norteadoras de intervenção. A primeira busca restabelecer e valorizar o vínculo entre o mar e a população local, com a criação de áreas verdes e espaços públicos de recreação e convivência, integrados a passeios, ciclovias
e travessias que conectem os dois lados da rodovia, demonstrando as possibilidades e os benefícios da presença da natureza na cidade e todas as oportunidades desse reencontro. A segunda busca implementar soluções baseadas na natureza e a valorização do papel da água no projeto urbano, a partir da renaturalização e alargamento dos canais e potencialização do processo de regeneração do mangue com o plantio de espécies nativas, funcionando ainda como corredores ecológicos de integração entre os ecossistemas e as espécies. A terceira busca a valorização do saber ancestral indígena e da sua forma de se relacionar com o ambiente, garantindo espaços de moradia adequados, áreas para o plantio e a subsistência com agroflorestas e implantação de um centro da cultura indígena, de modo que a ocupação possa funcionar como um irradiador desse saber.